Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Carta aos Gálatas, o capítulo 5 e o verso 13 declara-se assim: Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O apóstolo Paulo traz esse ensinamento à igreja que estava em Gálatas, na Galácia. E ele fala de algo que é comum na vida do homem. Ele fala de dar ocasião à carne. A carne fala da vontade do homem. A carne fala do desejo do homem. E nem sempre a carne vai falar do desejo que está voltado para a área sexual, mas também para áreas humanas, como a resposta dura, a resposta branda, como a ira, a cólera, a paz. Então ele fala da carne. Quando nós damos lugar à nossa carne, e lembrando que a nossa carne ela é pecaminosa, e a luta que há entre dentro de nós, em nós, na verdade, dentro de nós, é a luta da carne e do espírito. Aquele que eu atender é aquele que vai vencer, é aquele que vai ter o domínio, aquele que vai dar a primazia. Veja, Paulo fala, não dá lugar. Se nós dermos lugar à carne, é como Paulo fala em outra epístola, ele fala assim, não deis lugar ao diabo. Tiago também fala sobre isso. Quando nós damos lugar à carne, vai surgir muitas situações, muitas dores, muitos sofrimentos. Muitas pessoas cometem delitos, assassinatos e tantas outras coisas tristes, terríveis da vida do homem porque deu lugar à carne. A carne, ela quer externar com o mundo, ela quer responder conforme o mundo. Mas veja, Paulo fala o seguinte, servir-vos uns aos outros pelo amor. Ele não está falando no amor. Quando ele fala pelo amor, ele fala por aquele amor que Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo em expiação, morte de cruz. O próprio Senhor, ele deu exemplo. Se eu, sendo o Senhor e mestre, eu servi a vocês, eu lavei os vossos pés, fazei também assim. Porque aquele que quer ser maior, que seja o menor. Aquele que quer ser o dominador, que seja servo de todos. Isso é a característica de Cristo e é a característica que nós buscamos todos os dias. É fácil? Claro que não. Porque sempre nós queremos tomar a situação e precisamos dar lugar. Veja que na mesma carta de Gálatas, Paulo diz o seguinte, não deis lugar ou não cumpris a vontade da carne, mas do Espírito Santo, porque a carne e o Espírito militam, há uma guerra. Quem vai vencer? A resposta é uma só, aquele a quem eu alimentar mais. Se eu alimento as coisas do Espírito, o Espírito Santo em minha vida, logo o Espírito vai ter vitória, vai me dar vitória na minha vida. Mas se eu alimento a carne, logo a minha carne vai vencer. Então, o que é mais nobre? Viver no Espírito. Andai em Espírito e não cumprir o desejo, a vontade da carne. É um segredo. Nós caminhamos sobre a face da terra e essa é a nossa luta. O maior inimigo a ser vencido não é o adversário, não é a morte, digamos assim, mas é nós mesmos, com as nossas tendências e vontades e desejos. Então aquele que vence em Cristo, ele é mais que vencedor. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?